Eu sou um entusiasta do estudo, assim, eu acho que audiovisual, de uma forma geral, né, é sempre importante você estar estudando e reciclando, até porque, de uma certa forma, a gente tirando as estruturas, básicas que elas se repetem, né, como uma grande base de conhecimento, toda outra o lado dessa história, a gente fala de tecnologia e novas formações, né, então tudo está se atualizando a cada dia, né. Se você pensar em luz, câmera, aplicativos de computador, recursos tecnológicos, basicamente a cada 6 meses tem uma grande mudança, assim, uma grande evolução, e a cada 2 anos parece que a gente literalmente está em outro mundo, assim. Então, eh, eu digo que a atualização na nossa área ela é constante, é importante, né, e assim, e o que eu acho mais gostoso, assim, Marcelo, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar mais e mais e mais e mais e mais, assim, de porque, cara, é tanta coisa, né, é tanto detalhe, é tanta você começa a ter várias referências, aí você mistura as referências, dali sai uma referência nova e você vai se reciclando, né, então é muito importante e muito interessante, assim, eu acho sempre muito bacana esse esse estudo na nossa área, né. E, Bacana. não, total. Assim, Marcelo, para me apresentar para você e até para a gravação do pessoal que for ver depois, entender um pouco do curso, eu sou diretor de fotografia, eu já comecei aos 14 anos de idade e com fotografia estilo, com máquina, estudando enquadramentos, estudando cores, e aí dali minha vida foi basicamente seguiu todo esse caminho, todo esse fluxo dentro de fotografia, dentro de direção de fotografia, imagem, a história da arte, cor, e, e assim, e basicamente tô falando profissionalmente, desde dos meus 18, 19 anos, eu atuo na área, o restante foi um hobby que me levou a escolher ou ser escolhido, né, pela fotografia, pelo audiovisual como profissão. E aí esse curso da ABC Cursos de Cinema é um curso voltado para iluminação na prática. Eh, eu já dou esse curso há 3 anos, e uma das coisas mais interessantes quando no primeiro convite para poder dar essa aula, eu fui me aprofundar sobre o curso, né, o Afonso Beato foi me contando, como é que era o curso e tudo mais. E o que eu achei mais legal, assim, Marcelo, que isso para mim eu acho de verdade que é o grande diferencial, que é você poder atuar num set, você poder, eh, colocar a mão na massa, literalmente, assim, você aprender como manusear, falando de iluminação, mas também isso tem no curso de câmera e por aí vai. Mas você aprender a manusear um refletor, saber para que ele serve, saber para que ele está sendo usado, que tecnologia é aquela, por que aquela tecnologia está sendo escolhida para a mise-en-scène que tá sendo feita, assim. E eu lembro que num período não muito distante, mas ali talvez 20 anos atrás, 15 anos atrás, era muito difícil terem cursos, eh, principalmente falando do Brasil, assim, né, era muito difícil você ter cursos, conseguir achar cursos tão específicos, né, conseguir achar cursos dentro da nossa área, e os cursos que tinham, você colocar a mão na massa literalmente, né, operar uma câmera, direcionar um refletor, operar um refletor, saber montar, isso era quase impossível de se encontrar, né, assim, era realmente muito raro. E, e quando eu vejo, cara, É, essa oportunidade, né, muito bacana, né. você tem que ter E muita sorte, né, em encontrar alguém que esteja mexendo com algum equipamento numa garagem, uma gravação. Você tem que ter
a sorte de estar num dia assim, no primeiro dia, né, muito, muito bem contigo mesmo, sem um problema, né, em casa, amigos, tá, sei lá, ressaca, né, vai saber o que pode acontecer, ou até mesmo, né, algum tipo de esquecimento natural, e ter a ousadia e a coragem de ir lá e conversar com a pessoa e falar, pô, cara, o que que é isso? Quero fazer. Então, me fala o que é, né? Ou, tipo, você lê alguma coisa, você já explica alguma coisa, a pessoa vai, né, te dizer tudo, vai te baixar um manual, assim, prático, né, em você. Aí, cara, quero fazer também, como é que é? Sei de alguma coisa, talvez. Tem uma ideia maluca aqui. Antigamente, há 20, 25 anos atrás, com certeza é muito mais complicado, mais raro isso, né? Uma né, conexão total. e uma sintonia mais rara pra lá. Hoje uma grande ferramenta é a internet, né? Assim, eu acho que a gente conseguiu trazer uma biblioteca mundial para dentro de um computador, né? Então isso é muito bom. Mas sem dúvida, assim, pegando um pouco do que você está falando, né? A gente poder ter acesso, né? Que é a coisa mais difícil, assim, ter acesso a equipamentos, porque são caros, né? É difícil você conseguir reunir no mesmo lugar uma série de equipamentos, a não ser que você esteja trabalhando na indústria com acesso, assim, é, mas quando você está num período de estudo, né, procurando curso, procurando se atualizar, realmente é algo raro. E ainda bem que hoje em dia a gente consegue ter a oportunidade, como os cursos da ABC, curso de cinema aqui no Rio, que você consegue ter todos esses acessos. É óbvio que assim, quando você pode ter a oportunidade, né, que é super complicado de ir para fora, em cursos no exterior, você consegue também ter esse tipo de acesso, mas assim, é um gasto tão violento, né, e difícil também de conseguir ter a oportunidade de fazer isso, né? Então eu realmente eu fico muito feliz assim de ver que a gente tem a possibilidade de ter esse curso aqui com acesso, com colocando a mão na massa, né? Voltando um pouco algumas frases atrás que eu estava falando, e realmente assim, esse para mim é a grande cereja do bolo. Assim, eu falo muito isso para os alunos, falo muito sobre isso ao longo do curso. É uma oportunidade rara, né? Assim, se você não tiver literalmente fazendo um filme, uma grande produção para você poder ter acesso a todas essas coisas, assim, esses cursos te dão a oportunidade de você literalmente colocar a mão na massa e entender um pouco mais sobre esses equipamentos, sobre tudo que está sendo operado, né? Oi, Bruno, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Começando a falar um pouco sobre o curso, mas dando falando de uma forma um pouco mais macro, assim, de como é bacana poder fazer um curso que você literalmente coloca a mão na massa, que você vai ter acesso à câmera, à iluminação, a tipos de iluminação. Aí, falando mais agora do curso, da tecnologia, sobre LED, sobre HMI, tungstênio. A gente vai falar para uma parte, falando agora muito especificamente sobre o curso, tá? Ele, ele vai estar dividido em algumas etapas. A primeira delas, a gente tem um dia lá na escola, em que a metade da aula é uma metade teórica. Eu passo um PowerPoint em que a gente fala sobre cada etapa. E aí essas etapas elas estão basicamente divididas sobre tipos de tecnologia. E aí eu estou falando de tungstênio, estou falando de HMI, estou falando de LED, que hoje tá basicamente nos norteia em quase tudo na vida, né? Eu vou explicar um pouco sobre essas tecnologias, todo sobre essas tecnologias, para que elas servem, o que elas nos entregam em termos profissionais de iluminação, para que cada uma serve, por que uma é mais amarelada, por que uma é um pouco mais azulada,
para que serve cada uma. A gente vai falar muito sobre técnicas de iluminação, e aí eu estou falando de uma luzes rebatida, luzes direta, contra-luz, contra-eixo. Eu vou mostrar isso para vocês também nessa primeira parte teórica. Vou falar um pouco sobre, que é o ponto principal, como eu estava até falando com o Marcelo um pouquinho mais cedo, sobre os fundamentos básicos, né? Que a base, você basicamente estuda ela ano após ano, né? As tecnologias vêm, aí a gente vai aprimorando sobre novas formas e novas técnicas, mas a base, ela é o que nos fundamenta sobre o início do conhecimento dessas áreas. Então a gente vai falar sobre temperatura de cor, por que que a câmera enxerga de um jeito, por que que enxerga de outro, quando muda uma luz para outra, por que que isso muda. Então, basicamente, a gente vai passar uma parte da manhã olhando isso via slide, e vocês entendendo através de figuras e de explicações. E o que é mais legal, eu gosto muito que as nossas aulas sejam um grande bate-papo e uma grande troca, né? Obviamente, eu estou ali dividindo o conhecimento, mas eu também estou adquirindo conhecimento com vocês. Então, a gente faz uma grande troca nesse bate-papo teórico. Depois, a gente parte para uma parte que é a prática. E aí, literalmente, tudo que nós vimos na parte teórica, a gente vai ver na parte prática. Então, quando eu estiver falando de LED, tecnologia LED, o que que é, para que que serve, por que que ela é melhor ou pior para alguma situação, na aula prática, a gente vai pegar um refletor de LED, vai acendê-lo e vai fazer as experimentações na qual eu falei na aula teórica. Então, basicamente, a gente vai ter um dia ali, que é uma parte da manhã. Geralmente a aula é de 8 a meio-dia, de 8 a meio-dia e meia, uma hora. Eu divido ela mais ou menos no meio, para que a gente consiga dar uma grande passada sobre isso tudo. E depois, ao longo de 4 sábados, vocês vão gravar curtas com as outras turmas que também estão sendo formadas. E aí, qual é o, qual é o grande barato de tudo? Vai vir, é uma gravação de um curta dentro de 12 horas de uma diária de 7, com pré-light no dia anterior, com visita técnica 3, 4 dias antes. Então tem todo o entendimento literal de o que é um dia de gravação. E aí vem a turma de direção, vai ter um diretor que vai estar selecionado para fazer a gravação daquele curta, tem um roteirista que o roteiro dele foi selecionado para aquele dia, tem uma figurinista, tem um cenógrafo, tem um diretor de fotografia, tem os iluminadores, tem a produção e por aí vai. Então, em cada curta é montado um time que naquele curta vai assinar nas suas funções ali. E aí eu divido vocês para que cada aluno grave pelo menos 2 curtas desses. São 4 no total, cada aluno vai gravar 2. É óbvio que tendo vaga, tendo espaço, quem tiver interesse em fazer mais de um, a gente organiza e faz 3 desses sem o menor problema. E aí, durante essa gravação dos filmes, todo o material que a gente conversou na parte teórica, tudo que a gente viu na parte prática, eu vou estar ao lado de vocês ali, relembrando, mostrando a gente dentro de um set de filmagem, que obviamente a gente tem que completar uma sequência de planos dentro de um horário pré-estabelecido. Eu ao lado de vocês, eu vou repassando toda essa matéria que a gente conversou. Então, é muito legal que quase que todos os dias eu volto um pouco no que foi falado. E, obviamente, surgem coisas novas e dúvidas, assim. Então, é muito rico e é muito bacana toda essa vivência que,
que vocês vão ter ao longo do curso nessas. São 24 horas no total, né? Então são nesses 5 dias que nós vamos estar juntos, assim. E basicamente é isso, assim. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Hum, Curiosidades, mas dúvidas Curiosidade? ainda. Mas é legal, né? Assim, a parte teórica não é tão teórica, porque é uma equação, né, verbal e matemática das artes visuais, né, em colores, em uma matemática não exata, é uma exata, mas em prática não é tão uma teoria, né? É uma ação também, de como entender como que eu enxergo aquilo, né? Como que eu capto isso, qual é a forma exata de que eu estou conseguindo, se a minha perfeição, se o que eu quero é isso, né? Enxergar da mesma forma que eu estou enxergando pelas lentes, com uma iluminação artificial ou não, o, o segredo do desafio é esse, né? Fazer isso e ter a certeza de que É, e o, 99%, é, exato. e o mais bacana, Marcelo, é que assim, essa, essa escolha estética, né? Ela é sua. E isso é muito legal, né? Porque é subjetivo, né? Você falar, isso é bonito ou aquilo é mais bonito, né? Isso é muito subjetivo, né? Porque depende de cada um. E aí é muito legal, porque quando você, por exemplo, né? Você falou da luz artificial, né? Tem muita gente que prefere o uso da luz artificial, acha a estética dela, o conceito estético dela mais bonito para o que está sendo feito. E aí isso é muito legal, né? Porque assim, toda essa equação, né, que você falou, tipo, para onde eu vou, para onde eu não vou, do que eu assimilei, do que eu quero colocar em prática, que escolhas eu tô fazendo. E aí quando você olha no quadro e fala, cara, é isso que eu essa estética que eu gosto, né? Isso é muito legal, porque você vai fazendo as suas escolhas. Como, por exemplo, você pode falar, não, eu prefiro luz rebatida do sol, eu gosto mais da luz natural. É tão rico, né? E tão rico e tão amplo, que você literalmente tem muitas escolhas dentro de muitas ferramentas e de muito material, né? Então, assim, literalmente é mágico esse mundo, assim, né? E basicamente depois que entra, ninguém quer sair, porque é muito gostoso, é muito rico, é muito diverso, né? Isso é o mais bacana. E você, Você Bruno? Pode falar, desculpa, Marcelo. Pode falar. não, pode falar com o Bruno. Eu ia dizer só complementar que a busca, né? Você vai descobrindo as ferramentas em prática quando você vai fazendo essa busca, né? No meio das cores, no meio de suas escolhas, né, luzes artificiais, não artificiais, que replicam a verdade. Você se perde ali naquela caixa, naquele labirinto e vai até até sair com É. alguma coisa lucidamente, né? Sim, é muito bacana, cara. Eu tava te E, falando bem no início, né? Eu sou um apaixonado, assim. Eu vibro com imagem, com fotografia, assim, realmente. Eu tava te falando, né? São basicamente 20, mais de 20 anos, né? Se começar a contar desde a fotografia. Então, assim, cada trabalho, cada arte que nós criamos, assim, é uma muito diferente da outra. Até as mais parecidas continuam sendo muito diferentes entre si, assim. Então, é realmente muito bacana, assim, muito legal. E, Bruno, alguma pergunta, alguma dúvida?
Uma curiosidade? Não tô conseguindo te ouvir. Alô, alô, me ouvindo? Opa, agora tô. Ah, desculpa. Pô, cheguei Imagina. meio atrasado, perdi o horário da aula, cara. Recebi o aviso, mas viajei aqui. A aula prática é uma aula... Onde vai ser a aula? Não peguei essa informação. Tá, as aulas são todas lá na escola, que é em Laranjeiras, Ah, ali na ABC Curso de Cinemas, ali nas Casas Casadas, em Laranjeiras. Endereço e tudo mais, tanto a Adriana quanto a Raíssa depois passam para vocês direitinho, mas tudo ocorre lá na escola. A gravação dos curtas, as aulas, tudo é lá. tá. Beleza. Perdi o papo todo aí, agora eu fiquei sem pergunta. Não, imagina. Parte do papo depois, todo esse material está sendo gravado, depois se você quiser assistir, mas basicamente eu estava conversando um pouco ali com o Marcelo sobre a oportunidade de cursos, né, como esse da ABC Curso de Cinema, que para mim a grande cereja no bolo e o grande diferencial é o colocar a mão na massa, assim, é muito difícil. Se você não tiver já inserido dentro da indústria audiovisual, em que você consegue, dependendo da gravação, ter acesso a vários tipos de tecnologias, é muito difícil você conseguir cursos em que você literalmente vai colocar a mão na massa, que você vai aprender a manusear um refletor, que você vai poder encostar nele, que você vai poder encostar numa câmera, vai poder manusear uma câmera, né? Isso falando das turmas ali de câmera, falando aqui principalmente desse curso de iluminação na prática. Vocês vão aprender a manusear tripé, refletor, acessórios. Então, assim, é muito rico isso. E eu estava conversando com ele que lá atrás, quando eu comecei a estudar a direção de fotografia, quando eu comecei a me inserir nesse mundo, e aí eu tô falando literalmente de 20 anos atrás, né? Ou não tinham esses cursos, ou os cursos que tinham, você não encostava a mão em absolutamente nada. Assim, era muito difícil ter acesso, né, a esse material. Então, literalmente aproveitem, porque eu considero isso uma oportunidade de ouro mesmo, assim. Equipamento é muito caro, né? Então é muito difícil, se você estiver fazendo é, uma gravação independente, né, com amigos e tudo mais, você conseguir alugar alguns tipos de equipamento é muito caro. Então, aproveitem, de verdade, aproveitem muito essa oportunidade, aproveitem cada minuto. E eu estou lá para compartilhar e dividir conhecimento com vocês e também receber o conhecimento de vocês. Então, assim, tudo que eu puder ajudá-los e dividir com vocês lá e tudo que vocês tiverem de dúvida, sintam-se muito, muito à vontade para perguntar, para querer saber mais, para dividir, porque esse tempo lá é literalmente para isso, para a gente dividir conhecimento, para vocês poderem aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. Basicamente era isso que eu estava conversando ali com o Marcelo um pouquinho mais cedo.